É por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes. Então o vídeo ele foi separado em alguns tópicos. Primeiro, o que são dividendos? Tá? Talvez você já saiba, mas fica aqui que os próximos passos são importantes. Depois, a importância de reinvestir os dividendos. Matematicamente, eu quero te mostrar, tecnicamente, o efeito disso. Depois disso, as datas importantes dos dividendos, porque você tem algumas coisas importantes, umas pegadinhas aqui. Depois, a gente tem as características das boas empresas pagadoras de dividendos, porque afinal de contas você vai precisar, dentre várias, tentar descobrir como, né? Assim, como escolher as melhores empresas, as melhores pagadoras de dividendos. Depois disso, você vai criar um calendário. Então, como criar um calendário de dividendos para que você receba todos os meses dividendos, tenha uma renda passiva todos os meses. E aí, por último, os principais pontos de atenção com os dividendos, especialmente por alguém que já passou por alguns probleminhas aí que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. O que são os dividendos? Deixa eu contar uma história. E junto dessa história, algumas perguntinhas. Imagina que o seu Joaquim tem uma padaria na esquina da sua casa. É pertinho da sua casa. E aí, todo dia, né, nos últimos 15 anos, você foi lá para comprar o seu pãozinho integral na chapa. Aí um certo dia, o seu Joca, ele vira pra você e fala assim: ô fulano, você é meu cliente mais fiel, faz 15 anos que todo santo dia você vem aqui e você compra o seu pãozinho todo dia. Por isso eu tenho uma proposta irrecusável pra você. Eu quero que você seja o meu sócio. E aí ele te coloca as condições. Vai funcionar assim: a padaria do seu Joaquim vende em média 2.500 pãezinhos por dia. Então, todo dia, aquela padaria do seu Joaquim vende 2.500 pães. Cada pão que ele vende, em média, sai por R$1. Ou seja, são R$2.500 por dia de faturamento só de pãozinho. O seu Joaquim, como ele não é bobo, ele sabe que existem vários custos ali no meio, já que o faturamento é muito diferente do lucro líquido. Então, descontando o custo mensal da padaria, por exemplo, funcionários, conta de luz, água, energia, salário, sei lá, manutenção, matéria-prima, tira tudo, sobra R$500 por dia de lucro. Ou seja, R$15.000 por mês, tá? Então ele vende lá os 2.500 pãezinhos, R$2.500, tira o custo, sobra R$500 por dia, então ele lucra R$15.000 por mês. Como a padaria do seu Joaquim, ela é muito tradicional na cidade, ela não tem nenhum concorrente à altura, o Joaquim ele chega e ele disse que a padaria dele deveria valer pelo menos 3 vezes o lucro anual. Aí o seu Joca, ele faz uma conta rápida ali, aquela famosa conta de padeiro, né, com a canetinha Bic aqui nas orebas, e aí ele fala que o lucro líquido dele é 15 mil, o lucro líquido dele anual é 180 mil, a padaria vale 3 vezes o lucro anual, então o negócio aqui do Joaquim vale R$540 mil. E aí vem a grande proposta do seu Joaquim. O Joaquim chega para você e fala: eu te ofereço metade da minha padaria, e assim você tem direito a metade dos lucros. Você pagaria então metade dos 540 mil, que daria ali mais ou menos 270 mil, e aí por isso você teria direito a metade do lucro por ano do seu Joaquim, que é 90 mil. Você, como um cliente fiel da padaria, um bom investidor, você pensa: faz sentido, eu vou me tornar sócio do seu Joaquim. Mas afinal, o que são então os dividendos? Bom, o dividendo, ele nada mais é do que aquela parcela do lucro que a padaria do seu Joaquim vai ter e que vai ser distribuída para você, tá? O dividendo, ele só é dividendo quando o lucro vai parar na sua conta, senão ele é só lucro. Então tem o lucro, aí pega esse lucro, distribui para a conta dos sócios, isso daqui é o dividendo. E aí, isso aqui vai ser distribuído para você, porque agora você é sócio do negócio. Como você aceitou ser sócio do Joca, você vai agora pagar então 270 mil para ser dono da metade da padaria, vai receber 90 mil por ano do lucro, que é metade dos 180 mil que a padaria gera de lucro, e o seu dividend yield vai ser de 90 mil sobre 270 mil, ou seja, 33,3%. E na vida real, você até pode ser sócio do Joaquim, mas tem umas formas um pouco mais fáceis de você se tornar sócio de um negócio. Uma dessas formas é através da Bolsa de Valores. Então beleza, Bolsa de Valores. Funciona assim: ao invés de você se tornar sócio da padaria, você pode se tornar sócio de empresas muito grandes, como o Banco do Brasil, Klabin, Semig, Taesa, Itaúsa, Taurus. Você tem várias empresas que você pode virar sócio. Só que ao invés de você desembolsar 270 mil em uma tacada só, você pode comprar ações por R$10, por R$20, né? Ou por R$30, ou até por R$5, né? Por exemplo, as ações do Banco do Brasil, elas estão custando R$42 mais ou menos. No ano de 2022, o Banco do Brasil pagou R$4,17 por cota. Se você pegar os dividendos dos últimos 12 meses e você pegar e dividir pelo valor da cota, ou seja, os R$42, você vai encontrar o dividend yield da empresa,
que é próximo a 10%. E por que eu devo investir uma parte do meu dinheiro para me tornar sócio de um negócio? É simples, a lógica é que sempre que você receber um dividendo, você pode reinvestir no mesmo negócio. Ou você pode pegar esse dinheirinho, você pode investir em outro. E aí você vai fazer o que a gente chama de efeito bola de neve. Vamos falar sobre a importância de reinvestir os dividendos. Vamos pensar numa projeção. As ações do Banco do Brasil, reinvestindo os dividendos, subiram 240% nos últimos 10 anos. Isso aqui dá mais ou menos 13% ao ano. A rentabilidade, então, é 13% ao ano. Se eu investir mensalmente a quantia de R$300, mais ou menos, quanto que será que eu teria de renda? Vamos pegar essa tabelinha aqui. Vamos supor que o ano 0 está investido 0, no ano 1 eu tenho R$3.600 investido, que foi R$300 por mês. Eu teria recebido um total de juro de R$209,77. Então eu teria, no final do ano, R$3.809,77, o que me daria uma renda mensal ali até o momento de R$20. Então, nesse momento, no primeiro ano, você tem uma renda mensal já de R$20,64. Aí você investe mais R$3.600. Então, você investiu no total R$7.200. Total de juro que você já ganhou, R$914. Você já está no momento de uma renda mensal de R$43,96 aqui. E aí todo mês você vai investir R$300. No ano 10, você já investiu R$36 mil. E você já ganhou só de juro R$34.174. Então, depois de 10 anos investindo R$300 por mês, no caso aqui de Banco do Brasil, supondo que o cenário não mude, você já teria um rendimento mensal de R$380. Já começa a ser um bom complemento de salário. Mas se você continuar fazendo isso por muito tempo, olha o efeito do longo prazo. Se você fizesse isso por 40 anos, por exemplo, você teria investido R$144 mil e você teria recebido já de juro R$3.717.000 e estaria numa renda mensal de R$20.919,05. Ah, mas R$40 é muito tempo. É claro que é muito tempo, mas imagina que você poderia ter começado lá atrás e o impacto poderia ter sido astronômico. E nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Eu sempre digo isso. Então, olha só, se eu tivesse investido R$100 em Banco do Brasil e reinvestido os dividendos, em 10 anos, R$100 teriam virado R$340. Se eu não tivesse reinvestido os dividendos, R$100 teriam virado R$173,33. Então, tem uma importância muito grande em você reinvestir os dividendos. Você pode ver de renda, mas existe um período de acumulação e multiplicação. Geralmente, ele é muito importante. E aí, vamos então falar das datas importantes dos dividendos, tá? Se você quer receber dividendos, você vai precisar conhecer as 4 principais datas dos dividendos. Então você vai precisar entender que existe a data do anúncio do dividendo, tá? É quando é anunciado que vai ter o dividendo. Aí você tem a data base, ou a gente chama de data com. Então você tem a data de anúncio, a data base, a gente chama de data com, a data ex e a data de pagamento. Então tem 4 datas importantes para você entender. E para isso a gente vai usar como exemplo o histórico de remuneração ao acionista de Banco do Brasil também para te explicar. Então vamos pegar ali, por exemplo, a segunda linha, dividendos 4T22, data do anúncio 13/2/2023. Essa é a data que foi anunciado que Banco do Brasil vai pagar a quantia de 671 milhões de reais, equivalente a 23 centavos, 5,491 e etc. Então, na data de anúncio, você descobre quanto você vai receber. Você também descobre até qual data que você tiver ação do Banco do Brasil, você tem direito a receber esses dividendos. Isso daqui é a data base. Então, se você tiver ações até o dia 23/2, você tem direito de receber esses dividendos. Isso é a data base ou a data com. Se você comprou ações de Banco do Brasil já no dia 24, você está comprando as ações do Banco do Brasil ex-dividendos. Ou seja, você está comprando essa ação sem o direito de receber esses dividendos. E a data de pagamento é o dia que efetivamente o dinheiro vai entrar na sua conta. Características de boas empresas pagadoras de dividendos. Você precisa buscar empresas que têm algumas características em comum. Por exemplo, elas precisam ser lucrativas e rentáveis. Então você vai olhar para o ROI, e o ROI quanto maior, melhor. E você vai olhar para o dividend yield. Quanto maior o dividend yield, melhor também. Agora, quando a gente vai olhar para endividamento, a gente geralmente quer um baixo endividamento. A gente não quer uma empresa que esteja endividada. Então, quando a gente olha para a dívida líquida sobre EBITDA, quanto menor, melhor. Eu sei que tem muitos termos técnicos que eu estou falando aqui, mas já eu resolvo esse problema para você. Você quer o quê? Você quer uma empresa que ela tem um crescimento de receita e lucro. É se olhar para o CAGR receita e o CAGR lucro.
Quanto maior, melhor. Então não adianta nada você pegar uma empresa que ela é boa, que cresce, que tem pouco endividamento, que tem bom lucro e tudo mais, se ela não tivesse sendo negociada por um bom preço. Então você precisa de uma empresa que tem um bom preço. Você vai olhar basicamente para duas coisas. Qual é o PL, que é o preço sobre lucro. Quanto menor o PL, melhor. E você vai olhar para o P sobre VP. Quanto menor, melhor também. Depois de tudo isso, você vai querer uma ação que tenha uma liquidez, ou seja, uma ação que ela seja bem negociada. Então, geralmente, você busca uma ação que está pelo menos ali R$1 milhão de negociação por dia. E a gente nunca deve olhar para indicadores isoladamente. A gente sempre deve comparar o máximo de indicadores possível, né, entre as empresas do mesmo setor. Como criar um calendário de dividendos? Com as empresas, né, que literalmente vão pagar todos os meses, tá? Você pode criar um calendário com elas, mas a título de curiosidade só existem 3 empresas hoje que pagam dividendos todos os meses. Você tem Bradesco, você tem Itaú e você tem Banestes. Então você pode montar uma carteira que simplesmente tenha essas ações, você vai receber dividendos todos os meses. Para a segunda opção, o segundo caminho, que é montar um calendário de dividendos. O primeiro passo é você aplicar alguns filtros. Mas vamos supor que eu vou pegar e vou colocar um ROI no mínimo de 13%, que é próximo ao valor da Selic, um dividend yield de no mínimo 5%, e vou excluir os outliers. Vou pegar uma dívida líquida sobre EBITDA de no máximo 3 vezes, vou pegar um CAGR receita de no mínimo 8%, um CAGR lucro de no mínimo 5%, um PL de no máximo 10 vezes, não quero nada mais caro que isso, e um P sobre VP de no máximo 2 vezes. Liquidez no mínimo R$1 milhão por dia, e aí você vai ter uma tabela, né? Você vai ter algumas ações que você vai encontrar. E aí, como você pode ver, você tem aqui, ó, CEMIG, né? Poxa, paga bastante dividendo, tem o Royal, tem Gerdau, aí é uma empresa já um pouco mais sazonal, tem Sanepar, Taesa, Itaúsa, Taurus. Então você tem algumas empresas aqui de segmentos diferentes, tá? Depois disso, você vai precisar mensurar a periodicidade de pagamento de dividendos de cada uma dessas empresas. Porque, afinal de contas, algumas pagam mensalmente, outras pagam bimestralmente, outras pagam semestralmente. Então você vai precisar criar um calendário para ver se você consegue preencher dividendos todos os meses. E eu montei um calendário para você. Vamos supor que você pega todas essas ações. Você teria 11 ações aí, né? Em janeiro, você poderia ter 2 dividendos caindo, Randon e Itaúsa. Se você pega fevereiro, você tem Schultz e Itaúsa. Você pega março, você tem 3 empresas pagando. Abril tem 2. Maio, você tem 4 empresas pagando. Junho tem 2. Julho, vacas magras, só Schultz pagando. Agosto, você tem 4 empresas pagando. Setembro tem 1, outubro 2, novembro 3 e dezembro 3. Ou seja, essa é uma forma de você receber dividendos todos os meses. Tá? Quais são os principais pontos de atenção que você precisa ter com dividendos? Primeiro é sobre o retrovisor. O dividend yield é um indicador que analisa 2 tempos diferentes. Tá? Você vai ter o passado, né, que é o dividendo dos últimos 12 meses, e você vai ter o presente e futuro, que é o preço de uma ação. Uma empresa ela pode ter um dividend yield alto, porque ela pagou grandes dividendos no passado, por exemplo, porque o preço da cota caiu. Né? Então, cuidado para não olhar somente para o retrovisor. Porque se você compra, por exemplo, um carvão achando que ele é diamante, você não pode se espantar quando tudo começar a pegar fogo. Essa é a lógica. Basicamente, uma empresa que pagou dividendos já, isso daqui virou um fato. Só que o preço dela muda todo dia. Então, o pessoal pode estar muito pessimista porque essa empresa teve algum novo fato em que ela vai quebrar, mas ela continua com o que ela já pagou. Então, se ela pagou R$10 e ela valia R$100 e agora ela caiu para R$5, ela pagou R$10 no passado, 10 sobre 5, você vai ter aqui 200%. Então, você vai falar que dividend yield alto. Mas não, essa empresa que vai quebrar. Não significa que vai replicar o pagamento. Segunda coisa é o payout. Quando a empresa tem lucro, ela pode fazer 5 coisas com o dinheiro. Ela pode pagar a dívida. Então, imagina que o Grupo Primo, a gente foi lá, trabalhou, teve lucro, teve resultado. O que a gente faz com o caixa? Eu posso pagar dívidas, eu posso fazer investimento e ampliar as nossas operações, posso comprar concorrentes, eu posso recomprar as nossas próprias ações ou eu posso pagar dividendos. Quando a empresa paga dividendo, ela pode decidir quantos por cento do lucro ela vai distribuir para nós que somos acionistas. Eu sou sócio do Grupo Primo. O indicador que calcula esse percentual é chamado de payout. Qual que é o ponto? A maioria das pessoas só olha para o dividend yield e não sabe se é saudável esse dividendo. Então você precisa comprar ações de empresas que têm um payout saudável. Você não pode ultrapassar os 100% muitos anos consecutivos. Imagina que o Grupo Primo teve um lucro de R$100 milhões. Aí a gente vai distribuir de dividendos para os acionistas R$150 milhões. Não é estranho? Uma vez pode até acontecer isso, porque a gente pode ter acumulado caixa de muitos anos. Mas se eu faço isso todo ano, cara, isso aqui é perigoso. E a terceira coisa são eventos não recorrentes. Se você quer receber dividendo todos os meses, você vai precisar tomar cuidado com dividendos que não são recorrentes. Os dividendos que não são recorrentes são aqueles que eles não se repetem com regularidade. Ou seja, eles não são parte da política de distribuição de lucro da empresa. Por exemplo, pensa numa empresa que vende soja, né? E em um determinado ano o preço da soja subiu 3 vezes. Provavelmente a empresa vai
lucrar mais, ela vai pagar dividendo maior, só que vai ser temporário. Isso pode acontecer por vários outros motivos. A empresa pode vender um ativo, ela pode ter uma ação judicial favorável, aumentar o valor do dividendo, mas isso não é recorrente.